Beleza, agora eu vou fazer a 4 aí, tá? Para mim, a 4 é a questão mais difícil aí do módulo, tá bom? Observa aí, ele deu 2 pontos, tá? Um ponto primeiro, como o Rodrigo colocou lá atrás, né? O primeiro valor corresponde ao eixo X e o segundo valor, o eixo Y, tá? Então, observa aí que o nosso primeiro ponto, ele é um par ordenado dado pelos valores -1 e 3. E o segundo ponto, qual que é o par ordenado? 2 e 7. Tá? E você tem a nossa função, tá? F de x igual a um mx mais m. Tá? Observe que a gente trocou aí os valores de A e B agora por m de Maria e n de nada. Tá? Ele quer saber quem que é o valor de m. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai substituir esses pontos, tá? O valor de x e de y, na nossa lei de formação da função. Tá bom? Lembrando que a nossa lei de formação é f de x é igual a m vezes x mais n. Tá? Então, observa, se igual o Rodrigo colocou, se o x é igual a -1, vai ficar dessa forma. M vezes -1 mais n é igual a 3, que é o valor do quê? Do y nesse ponto, tá? E da mesma forma como ele vai colocar aí depois, ó. Observa que se o x é igual a 2, que seria o nosso segundo ponto que a gente vai usar agora, então o que a gente vai ter? A gente vai ter que o m vezes 2, no caso, vai ser mais n é igual a 7, tá? Então, ó, o que a gente vai ter que fazer aí agora? A gente caiu no sistema, tá? Vou pedir para o Rodrigo escrever mais embaixo esse sistema, por favor. Então, a gente vai ter menos m mais n é igual a 3. E 2m mais n é igual a 7, tá? Então, aqui eu vou dar uma dica, como que eu resolveria esse sistema, tá? Eu vou substituir. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou pedir para ele, nomeie o primeiro a linha de 1 e a segunda linha de 2, por favor, Rodrigo. Isso, essa é 1 e essa é 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou isolar o valor de n na primeira, tá? Então, eu vou passar o m, que está de um lado negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, o n vai ficar igual a 3 mais m de Maria. Ó, aí o que eu fiz? Eu achei o valor de n. Então, eu vou jogar agora lá na equação 2, tá? Então, jogando na equação 2, o que a gente vai ter? 2 vezes o m de Maria, mais o valor de n que eu acabei de achar em cima, 3 mais m, é igual a 7, tá? Ó, vamos passar o menos 3 dos dois lados da equação, então vai ficar 3 vezes m é igual a 4. Né? 3 vezes m é igual a 4. Por que 3 vezes m? Porque 2m mais m dá 3 vezes m, tá? Então, agora, para finalizar, a gente passa o 3 dividindo, então o valor de m vai ficar igual a 4 terços. Beleza, Rodrigo? Perfeito, Heitor. Isso já ajudou muito. Eu vou... 4 terços aqui, né? Eu vou Isso. complementar uma coisa aqui que poderia também ser feita e pensar. Pode ajudar aí, tá, gente? Observe uma coisa aqui interessante, ó. O x, ele passa de -1 para 2. Pensa, olha o x, ó, de -1 para 2. Então, olha o que eu vou escrever aqui embaixo, ó. Eu vou pensar o que está acontecendo com a variação do x e a variação do y, tá? Então, o que ocorreu com o x? Ó, ele passou de -1 para 2. Caminhando de -1 para 2, é porque a gente deslocou 3 unidades, não é isso, Heitor? Sim. 3. Agora, olha o y. Ó. O y, ele deslocou de 3 para 7. Ele era 3 e virou 7. Então, ele deslocou 4 unidades. Se você fizer y dividido por x, você vai ter 4 sobre 3. Marcou a resposta. Então, é uma coisa interessante isso. Sempre que vocês olharem, a variação, né, vai ser esse A aí, ó, o M, tá? É um jeitinho também de vocês pensarem. Beleza. Bom, fazer essa número 6 aqui, a gente colocou fora de ordem aqui de propósito, tá, gente? Por ordem de prioridade, viu? Depois vem a 7 lá, vou deixar a mais difícil sempre o Heitor nesse módulo, viu? Então, olha só. A número 6 aqui, ó, tem uma função do primeiro grau, 3x mais k, ou função afim, né, no caso. O valor de k, para que o gráfico da função corte o eixo das ordenadas, aí a gente já tinha falado disso lá no material teórico. O que é o eixo das ordenadas? Ó, é o eixo y.
Tá bom? E onde que essa função afim cruza o eixo y? No valor de b. E observa aqui na função, ó, a função está lá, ó, 3x mais k, não é? O a é o 3 e o b é o k. Como esse exercício está querendo o valor onde cruza o eixo das ordenadas, e ele está falando que esse ponto, o resultado é 5, então significa que o b é igual a 5. Logo, o k também é igual a 5, porque o k é igual a b. Tá bom? Então, a dica aqui é pensar nisso, logo seria a alternativa letra E. Um outro jeito de pensar nesse problema é pensar o seguinte: não é onde corta o eixo das ordenadas? Então, se você lembrar do plano cartesiano, ó, eixo y, eixo x. Aqui em cima desse eixo, o ponto 5 vai estar aqui. Ó. O que significa isso? Que o x é 0 e o y é 5. Então, você pode vir aqui na função, trocar o x por 0 e igualar a 5. 3 vezes 0 dá 0, k igual a 5. Também é um jeito de fazer o problema. Ok? Perfeito, Rodrigo. É interessante que, assim, como você está mostrando, não existe só uma forma de resolver, né? Isso que é muito bonito, né, nessas questões. Né? Existem várias formas de resolver. O material teórico que a gente coloca, ele vai te auxiliar bastante nisso, né? Mas legal, bacana, Rodrigo. Então, a última, pessoal, é o seguinte, tá? Uma cisterna de 6 mil litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto à primeira, tá? Então, o gráfico mostra essa situação que eu acabei de descrever, tá? Formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo, tá? Então, o nosso eixo Y, no caso aqui, o eixo vertical, representa o volume da cisterna, tá? E nosso eixo horizontal, o eixo X, representa o tempo gasto, tá bom? O que ele pergunta para nós? Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora, tá? Então, observa que a partir da segunda hora, por exemplo, de 0 a 1, qual que foi a capacidade de esvaziamento da nossa cisterna? A gente esvaziou 1.000 litros, né? Então, observa na hora que deu 1 hora que a gente estava esvaziando essa cisterna, ela já estava com 5 mil litros, tá? Então, aí depois, a gente tinha uma capacidade aí de 5 mil litros depois de 1 hora, tá? Como o Rodrigo colocou, então, qual que é esse ponto? Para ordenado representa esse ponto. O primeiro valor é o de X, 1, que representa a hora. Segundo valor de Y, 5 mil, que representa a capacidade da cisterna, tá? Então, o que a gente quer saber? Qual que é a vazão, né, nessas 2 últimas horas, tá? Então, observa, em 2 horas, a gente esvaziou quanto, Rodrigo? 5 mil litros, né? Então, em 2 horas, esvaziamos 5 mil litros. Ele quer a vazão por hora, tá? Então, se ele quer por hora, então, se em 2 horas a gente esvaziou 5 mil litros, tá? Em 1 hora, a gente vai esvaziar a metade dos 5 mil litros, tá? Observa que a nossa reta, ela, igual o Rodrigo falou aí, ela mostra para nós que não teve, por exemplo, na 1 hora e 50 teve uma vazão enorme e 2 horas e 30 a vazão diminuiu. Não existe isso, é constante a vazão. Constante, tá bom? Então, por isso que a gente pode fazer essa continha que eu estou falando. Se em 2 horas esvaziou 5 mil litros, em 1 hora vai esvaziar a metade. Ou seja, em 1 hora a gente tem uma vazão de 2.500 litros. Tá? Como o Rodrigo colocou aí. Só existe essa forma de fazer? Claro que não. Foi essa que veio na minha cabeça aqui agora. Tá? O Rodrigo mesmo talvez pode ter pensado de outra forma aí. Tá? Cada pessoa... legal demais isso aqui, porque a regra, você pode trabalhar com uma regra de 3, né, Heitor? Muito bem pensado isso, né? E é legal essa sua solução, gostei dela. E olha uma coisa interessante também que vocês poderiam pensar, né? Mais uma vez, olha, observa que o gráfico é uma coisa muito interessante. Olha, era 1, passou a ser 3, não foi? Qual que foi a variação de 1 para 3? Ó, eu tinha R$1 e agora eu tenho R$3. Ó, a variação aqui foi de 2, não foi? Isso. Agora, olha aqui, ó. Eu não tinha nada e agora eu tenho 5 mil. Ó, beleza, hein? A variação de 0 para 5 mil foi de quanto? Ó, 5 mil. Olha aqui a resposta do Heitor, ó. 5 mil dividido por 2, 2.500.
Porque, gente, nós estamos trabalhando com a relação entre o volume e o tempo. Vazão é isso, né? Volume e tempo. Imagina, ó, tanto de tempo que está passando, tanto de água que está enchendo. Imagina que você vai abrir o tanque da sua casa aí. Abriu a torneira, liga o relógio, dá para ver o tempo. Tanto de água que está entrando e o tempo que está gastando. É o que esse gráfico está mostrando para a gente. Seria Bacana? vazão. Bacana, Rodrigo. É isso aí. Obrigado, tá? E Beleza? espero você na próxima conversa em matemáticas. Um grande Tamo abraço, aí, professor Rodrigo. gente. Um abraço, valeu, até mais, Heitor. Valeu.